Olá, amigos da União Espírita Cristã. É uma alegria estarmos novamente aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E para iniciar a reflexão da noite com o tema Senhor, para quem iremos nós? Vamos fazer uma leitura da mensagem Demonstrações do Céu, do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Demonstrações do Céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Narrativa de João, no capítulo 6, versículo 30. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta, pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse, evidente, deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhes são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a tuba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? E envolvidos, então, por essa mensagem de Emmanuel, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, mestre de amor, mestre divino, escultor das almas, médico das almas. Nesse momento, Senhor, nos unimos a Ti e rogamos que permita que os Teus trabalhadores da Seara, da UEC, possam envolver a todos nós, Senhor, nesse momento de reflexão do Teu Evangelho, e que os nossos corações se sintam tocados pelo Teu amor, pela Tua paz. Ser com todos nós hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Então, meus amigos, nesse momento em que vamos refletir sobre a resposta que Simão Pedro fez a Jesus, dessa pergunta que vós também quereis partir, e Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? E olha, eu abri para a mensagem agora, para iniciar, assim, ó, ao acaso, no livro Fonte Viva, e caiu exatamente uma reflexão de Emmanuel em cima de uma questão que está nessa narrativa de João. E nós vamos conversar um pouco sobre ela. Não existe acaso, né? Eu costumo falar assim, eu sempre deixo a mensagem para que os benfeitores mostram qual vai ser a mensagem da noite. E ela veio exatamente sobre a reflexão da noite, e vocês, junto comigo, vão perceber
mais na frente, porque exatamente deveria ser essa a mensagem do início da reflexão. Mas para refletirmos sobre esta resposta de Simão Pedro a Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a narrativa de João, que começa ainda no capítulo 5, quando Jesus chega perto onde estava o poço e todos aqueles doentes de todos os tipos, esperando pela cultura que narrava que quando o anjo de Deus viesse mexer as águas do poço, aquele que mergulhasse nela seria então agraciado com a cura. E Jesus se aproxima e olha para um paralítico e pergunta para ele o que ele queria. Ele diz: Senhor, eu não tenho quem me joga nas águas, para que quando elas ficassem revoltas eu pudesse ser curado. E eu aqui estou continuamente, mas não tenho quem me lança nas águas. Jesus olha para ele então e diz: pegue o seu catre, levante e vá embora, anda. Ele então levanta, pega o catre e sai andando. E naquele momento em que Jesus fala isso para aquele paralítico e ele sai andando, e aí os fariseus, a turma que está ali, cobra dele, mas hoje é sábado. Você não poderia pegar o seu catre e sair andando, não poderia ser curado. Quem foi que te curou? Aí ele: eu não sei, tinha um homem aqui perto e ele me mandou pegar o meu catre e sair andando, e eu saí andando. E aí, mais adiante, ele vai ao templo e todo mundo que era curado tinha que ir até o templo e mostrar que tinha sido curado. Ele então vê Jesus e mostra para os: olha, foi aquele homem lá que mandou eu pegar meu catre e sair andando, foi ele que me curou. E eles se aproximam de Jesus e chamam a atenção dele, porque estava curando nos sábados, né? Tem todo esse diálogo que nós conhecemos de Jesus sobre a cura do sábado. Quer dizer, houve ali uma manifestação de cura onde a multidão viu que Jesus curou. E Jesus se afasta do templo e a multidão segue Jesus. E quando a multidão segue Jesus, os apóstolos estão ali ao lado e Jesus olha para eles e, preocupado com o que aquela multidão iria comer, e ele fala para os apóstolos providenciarem alimento para eles. E eles então respondem: como assim, Senhor? Vai precisar de muito dinheiro e nós não temos. E Jesus fala assim: o que tens? Aí aparece um que fala assim: tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus começa, então, a multiplicar os pães e os peixes. A multidão, então, novamente, ela tem a oportunidade de ver Jesus fazer algo que, para a época, era considerado maravilhoso. Ele já tinha feito um paralítico andar. Agora ele multiplica pães e peixes e todo mundo fica saciado. Mais tarde, no final do dia, os apóstolos saem com o barco e aí o mar fica revolto. E quando eles olham, Jesus vinha um homem andando sobre as águas. Eles então se amedrontam. Jesus se aproxima e diz: não temais, sou eu. E novamente a multidão viu Jesus fazer algo que era maravilhoso, que era considerado um milagre. Afinal, ele estava andando sobre as águas. No dia seguinte, eles então voltam para procurar Jesus e não encontram ali nem os discípulos e nem Jesus. E narra João que quando eles não encontram nem os discípulos e nem Jesus, eles vão até Cafarnaum. Quando chegam em Cafarnaum, Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês vieram me procurar não para me ouvir falar, mas vocês vieram me procurar porque comeram dos pães e se saciaram. Mas
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica. E a multidão fica assim, mas afinal de contas, né, nós queremos então realizar obras de Deus, mas o que nós precisamos fazer para realizar essas obras de Deus? Porque nós ainda somos assim, né? Queremos fazer, ó, grandes obras. Não basta fazer coisas pequenas, queremos fazer grande. Jesus olha para eles então e diz: Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. E eles então perguntam para Jesus: Que fazes tu? Que sinais fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que realizam? Nossos pais comeram maná do deserto. E foi exatamente em cima dessa pergunta que Emmanuel trabalhou nessa mensagem do Fonte Viva, que eu abri aqui aleatoriamente para começarmos a reflexão da noite, que é essa pergunta que eles fazem: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Novamente, num sinal para nós hoje, aqui, nessa reflexão, né? E eles seguem, né? Nossos pais comeram o maná do deserto. Jesus então responde: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Mas eu também vos disse que também me vistes e não credes. Afinal, olha, eles já tinham visto ele curar o paralítico, tinham visto ele multiplicar pães e peixes, tinham visto ele andar sobre as águas e ainda não acreditavam. Estavam ainda esperando sinais. Nós ainda não fazemos muito diferente, não, né? Nós já estamos sempre vendo aqueles de nós, tipo eu, que não sou médium ostensivo, eu não vejo, eu não escuto, né? Como diz Alberto Almeida, médico palestrante espírita lá de Belém do Pará, que fala assim: nem um arrepiozinho eu sinto. Isso sou eu, né? Mas tem aqueles médiuns ostensivos que veem, que escutam, que dão passividade. Nós queremos ainda que eles se manifestem trazendo recadinhos da espiritualidade para nós, porque não basta olhar para a natureza e olhar tudo que está em volta para acreditar na grandiosidade do amor de Deus. Não basta olhar para tudo que nos acontece para saber que a providência divina vem antes dos problemas, das dificuldades. Então, nesses momentos de turbulência, nós ainda queremos um milagre. Queremos ainda que Jesus faça como os antepassados que comeram do maná do deserto. Jesus então responde: Os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Este é o pão do céu, a fim de que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí me recordo de uma palestra de Haroldo, que Haroldo fala assim: olha, todos aqueles que Jesus curou morreram, com certeza, né? Porque Jesus ali naquele momento curou o corpo material, porque era necessário ainda o fenômeno. Então, nós ainda estamos esperando milagres do corpo físico. E nesses momentos de turbulência em que quantos ligados a nós ou estiveram ou estão ainda num CTI, ainda hospitalizados ou desencarnaram por essa pandemia, e nós nos colocamos assim: Senhor, eu orei tanto, rogando que aquele ser que me é tão querido ao coração fosse curado, mas, como diz Décio Iandoli, que quantos ele vê serem curados pelo câncer
não porque ficaram encarnados, porque desencarnaram pelo câncer que chegou, mas o câncer curou o ser imortal, o espírito. Então, nós ainda estamos pedindo o maná do deserto, aquele que é o pão que vem saciar a sede momentânea do espírito. Queremos ainda que tudo aconteça para o ser material e não o ser imortal que temos, que somos, né? Nós ainda queremos o maravilhoso, queremos que tudo se resolva num passe de mágica. E quando Jesus diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu, na narrativa de João, no capítulo 28, nós ainda não paramos para pensar nesse pão vivo que podemos nos alimentar diuturnamente. Quantas vezes ainda perguntamos por que ainda tem tanta dificuldade nessa terra? Por que vivemos nesse país com tantas desigualdades? O mundo, planeta Terra, com tantas desigualdades? No Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde para Kardec essa pergunta, né? Que mesmo que se fosse distribuído de forma igualitariamente todas as riquezas do planeta, logo em seguida as desigualdades retornariam, porque somos espíritos em condição evolutiva diferente. Enquanto não desenvolvermos em nós, enquanto não mudar em nós, essa situação vai continuar. Enquanto não aprendermos a ser solidários, a penúria material vai acontecer. Por isso é preciso iluminar o espírito para que possamos trabalhar na seara do bem, nos lembrando que Jesus é o pão da vida. E aí a gente vai fazer um parênteses na narrativa de João e vamos até Emmanuel, no livro Paulo e Estevão. No momento em que a Casa do Caminho passava por muitas dificuldades, porque o farisaísmo tentava se impor ao Evangelho de Jesus, e Simão Pedro envia uma carta a Paulo pedindo ajuda. Paulo, então, muda a sua trajetória das viagens para levar o Evangelho de Jesus e vai com Barnabé até a Casa do Caminho. Chegando lá, constata realmente as dificuldades que tanto Simão Pedro quanto os demais que estavam ali passavam, e ele faz aquilo que lhe é possível fazer, e ao retornar à sua trajetória, ele comenta com Barnabé, né, que o quanto ainda era necessário alimentação do corpo material, mas também a importância de alimentar o espírito para fortalecer o ser. Sem essa alimentação espiritual, sem buscar o pão da vida, que é Jesus, não tinha como fortalecer o ser imortal que nós somos. E ele diz que o corpo precisa do alimento, mas o espírito precisa ser nutrido para seguir cumprindo com o seu aprendizado. E qual é o tempo que eu me dedico a nutrir o ser imortal que eu sou? Porque, graças a Deus, que eu já estou aprendendo a cuidar do ser material, desse corpo material que envolve o ser imortal, que é a Zunara. Nem tanto assim, mas um pouquinho a gente já tem os cuidados do corpo material. Mas quantas horas eu dedico por dia? Qual é o tempo que eu dedico por dia para cuidar do ser imortal que eu sou nesta trajetória encarnada, para evoluir, para me fortalecer como ser imortal? Por isso que nessa narrativa de João, no capítulo 6, e aí nós vamos lá para o versículo 60, porque Jesus vai mostrando para aquela multidão a importância
do alimento do espírito, porque nós somos responsáveis por nós mesmos. E nós temos que mudar com o nosso esforço. Tanto é que ele pega os pães e multiplica, mas ele não faz o pão surgir. Apesar de que ele poderia fazer, mas ele pega aquilo que cada um tem, mostrando que nós somos responsáveis pelo que nos acontece. E a multidão vai se afastando, né? E aí falam para Jesus assim: dura é essa palavra, quem é que pode ouvi-la? Então, Jesus estava chamando o pessoal que ali estava, quiçá nós também não estávamos lá ouvindo Jesus e fomos daqueles que fomos nos afastando com essa desculpa de que duro é ouvir dizer que eu sou responsável pelas dificuldades que me acontecem e que eu preciso mudar a mim mesmo. Será que até hoje eu não estou falando assim? Dura esta palavra? Quem é que pode ouvir? Jesus então responde: isso vos escandaliza? Se então virdes o Filho do Homem subindo para onde estava anteriormente. E olha, se formos parar para refletir sobre essa frase de Jesus, que está lá em João, capítulo 6, versículo 60, será que a gente para pensar de onde veio Jesus? Se é duro saber que eu sou responsável em mudar a mim mesmo, que só depende da minha vontade, do meu esforço, e eu estou achando isso muito difícil, se eu parar para pensar, então, o esforço e o sacrifício que Jesus fez para diminuir, reduzir a sua luminosidade de espírito crístico, para chegar à condição de poder encarnar aqui, para estar conosco. E é isso que Jesus fala para nós, é isso que ele vem nos dar uma chacoalhada. Se então virdes o Filho do Homem subindo para onde estava anteriormente, eu não tenho condição de imaginar onde estava Jesus. Eu consigo imaginar descer até as furnas, porque lá eu conheço. Mas ir até onde estava Jesus, eu não tenho essa condição ainda de imaginar como é esse mundo de espíritos crísticos. Então, essa doação que Jesus fez para reduzir a sua luminosidade para chegar até nós, esse sim foi o grande sacrifício que ele fez com ele. E ele está chamando a nossa atenção nessa passagem narrada por João. E ele então fala que o Espírito é que o vivifica, a carne não auxilia em nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Nós ainda estamos preferindo ouvir aqueles que dizem assim: ah, Zunara, vai assistir palestra, não. Vamos lá assistir um filminho barra pesada, vamos ali tomar uma cervejinha, vamos ali ver um futebol. Nada contra quem vê futebol, nada quem contra quem está fazendo as opções ainda do mais fácil, mas eu tenho o controle de parar ali, né? Ou eu estou ainda me afastando, como narra João, que todo mundo foi se afastando quando ouviu Jesus falar isso. Todo mundo foi se afastando e ficaram os discípulos. E Jesus então pergunta: porventura, vós também quereis partir? Se Jesus hoje nos fizer essa pergunta, qual vai ser a nossa resposta? Vai ser como Simão Pedro, que diz: Senhor, a quem iremos? Olha que Simão não responde para onde. Simão Pedro responde: a quem iremos? Porque para onde é um lugar. E um lugar, né? Não é isso que Jesus diz, um lugar é matéria. E não é isso que Jesus está perguntando. E Simão Pedro, que estava ligado naquele momento com a espiritualidade superior, responde
A quem iremos? Só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Nesses momentos de turbulência, de grande dificuldade que todos estamos passando, eu tenho certeza que todo mundo que neste momento está aqui ouvindo passou ou está passando por momentos de dor, de turbulência, das mais variadas. Então, Jesus, nesse momento, está perguntando: também tu queres partir? Não queres estar comigo? E nós vamos nos lembrar que Simão Pedro, com toda aquela dificuldade que estava vivendo, respondeu: a quem iremos? Né? E aí nós vamos nos lembrar, né? Quantos e quantos cristãos passaram por dificuldades atrozes, mas se recordando da mensagem de Jesus, fizeram o movimento da mudança. Se lembrando que Jesus ali dizia que ele era o pão da vida, que com ele a dor era mais suave. Com ele tudo fica mais leve. E quando paramos para lembrar dos cristãos, lembramos a mudança que Saulo fez depois para Paulo. Lembramos de Joana de Cusa. Joana de Cusa, aquela mulher que tinha uma dificuldade tão grande no lar. Quem de nós hoje não tem uma dificuldade no lar? Quem de nós hoje não tem um familiar difícil, complicado? Quem de nós, hoje, ouvindo Jesus e sentindo aquela energia, aquele magnetismo vindo dele, não ia fazer como Joana, dizendo assim: Senhor, eu quero ir contigo, não quero voltar para minha casa. Lá é tão difícil, as dificuldades estão tão grandes, é tudo tão tumultuado, Senhor. E Jesus olhar para a gente e falar assim: mas a sua missão está lá, junto com a sua família, com aqueles familiares que você se ligou em algum momento. Se não foi em encarnação passada, foi escolha desta, mas a escolha foi sua. Agora é necessário que você faça essa trajetória, que você reveja o quanto pode aprender com eles, o quanto pode se fortalecer olhando para eles. Se não consegue olhar o marido difícil, a esposa difícil, olha para eles como se fosse um filho amado. Se aquele filho é tão difícil, olhe para ele e pense sim, Senhor, se eu tenho esse filho hoje nessa situação, é porque eu preciso aprender. Então me dê força, Jesus. Ilumina meu caminho para que eu possa desenvolver um pouco mais de mansuetude, um pouco mais de amorosidade, como tu ensinaste lá atrás. E lá atrás eu não quis ouvir, e agora novamente os convites são feitos. E eu aqui estou. Quantos cristãos passaram por isso? Joana de Cusa volta para casa. Aquele marido desencarna e, como viúva na época, sem ninguém por ela, passa por grandes dificuldades e, porque era uma cristã, se viu prisioneira, ela e o filho já jovenzinho, saindo da fase infantil para a adolescência, e quando é presa com os demais cristãos, o filho pede a ela: mãe, abjura, mãe, que não sejamos queimados. E Joana fala: não, meu filho, só Jesus. Não dá mais para quem aprendeu o evangelho de Jesus renegá-lo. E quando as chamas vieram, Joana se eleva e encontra Jesus a recebê-la.
Quantos outros se viram nessa condição de passar por dificuldades? Nós hoje estamos passando por dores. Que possamos nos elevar e lembrar de Jesus. E nessa elevação a gente vai lembrar de Allan Kardec. Kardec narra para nós um aprendizado riquíssimo. E quando estudamos a vida dele, vimos o quanto esse apóstolo do Cristo passou por dificuldades, foi perseguido, foi traído. E nos momentos de dificuldades, ele, que foi avisado que ele ia passar por tudo isso, ele foi avisado que ele seria traído, ele foi avisado, e no momento do aviso, ele disse que aceitava. Como Simão Pedro disse: a quem iremos, Senhor? Kardec também disse: seja feito a tua vontade. Mas, Senhor, eu talvez não tenha forças para fazer o trabalho. Supre as minhas forças. Ele não pediu para que as dificuldades fossem afastadas. Ele não pediu que fossem evitadas as dores. Ele pediu: supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias, ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para responder aos teus desígnios. Então, como os cristãos primeiros, ele também se colocou na condição de que ia aceitar, mas pediu força. 10 anos depois, ele escreve lá nas anotações que toda vez que sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, ele se elevava pelo pensamento acima da humanidade e se colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse local ele ficava numa situação que nada atingia ele. E ele diz que isso era tão habitual que os gritos dos maus jamais o perturbaram. É esse exercício que nós estamos sendo convidados neste momento a fazer. O exercício de nos ligarmos com o nosso anjo guardião, com o nosso espírito protetor, porque é só isso que ele está esperando, que a gente eleve pelo pensamento para que possamos nos ligar a ele. Emmanuel trabalha novamente essa mesma passagem, agora publicado no Pão Nosso, na mensagem que se intitula Ninguém se Retira, onde ele coloca que quando nós começamos um serviço, né, nos ligando à espiritualidade superior com Jesus, que sentimos emoções tão maravilhosas que nunca sentiremos nada igual se nos distanciarmos do Cristo. E realmente, quando nos distanciamos da divindade, nós sentimos que tudo é mais difícil, vem a agonia, vem aquela sensação ruim. Mas quando nós voltamos e nos ligamos pelo pensamento com o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, novamente nós sentimos as energias benfazejas. Mas Emmanuel nos lembra que essa experiência ela pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Essa ligação com o divino, nós podemos estacionar e não seguimos adiante, por escolha. Temos o livre-arbítrio, mas nunca vamos ficar para sempre. Ela não vai ser aniquilada. Em algum momento, nós vamos ser sacudidos. E esse é o momento em que a humanidade está sendo sacudida, em que a humanidade está sendo lembrada da divindade, mesmo aqueles que não acreditam no cristianismo, mas Deus é Pai de amor e bondade de todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados no planeta Terra. E estamos sendo chacoalhados nesse momento
que o coronavírus aí está, e outras dores estão acontecendo, e outras dificuldades, estamos sendo convidados a sair do comodismo, da ociosidade, para nos ligar com a divindade. E aí nós vamos novamente nos lembrar da resposta de Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para quem? E não para onde? Para quem iremos nós? Porque tem tantos aí, filósofos, cientistas, reformadores de toda espécie, colocando coisas ou tentando colocar coisas, nós vamos aceitá-las ou não, né? Mas tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. Só Jesus traz para nós um roteiro que vai nos levar para a vida eterna. Só Jesus traz para nós aquilo que é o caminho realmente, que é aquilo que nos liga a ao bem, ao belo, sabe? Aquela sensação gostosa, leve, é quando nos ligamos a Jesus. E essa ligação não é difícil, basta olhar para o céu, pelo menos, agradecer a Deus que nós podemos ver. E aqueles irmãos que neste momento estão passando por uma trajetória da deficiência, da visão, podem sentir a brisa, mesmo que seja numa cidade quente, mas pode sentir as energias benfazejas que vêm, pode sentir o perfume que vem das flores, pode sentir que a divindade está conosco, pulsando que a luz existe em nós, mesmo que eu tenha a cegueira material. No momento de desdobramento, eu consigo enxergar, porque a doença não é do espírito, está no corpo físico. Que possamos, então, fazer esse movimento de seguir adiante, exercitando no dia a dia, como Kardec fez, e vimos tantos outros assim também fazemos. Quem pôde assistir o filme tem uma imagem belíssima, naquele momento em que, quando tem a queima dos livros de Kardec, né? É narrado que 300 livros estavam sendo queimados na Espanha, e Kardec é levado espiritualmente, ele em desdobramento, ele vai até lá e vê aquela queima, mas ele não fica triste, porque naquele momento ele se liga, como ele narra, né, que está colocado lá no Obras Póstumas, ele se liga com a divindade. Então, ele vê que aquilo que estava subindo, as chamas, aparecia, era mostrado para ele uma multiplicação de luzes. Aquela era como estrelas brilhando pelo céu afora, porque aquela queima, que aparentemente era algo tão nefasto, na realidade chamou a atenção de quem nunca tinha ouvido falar do Livro dos Espíritos, nunca ninguém tinha ouvido falar de espiritismo, e aí se preocuparam, ficaram assim: o que estão queimando? Vamos procurar salvar alguma coisa para ler depois? E nunca se mandou tanto livro para a Espanha como aconteceu depois. É isso. Aquilo que aparentemente é ruim, se pararmos para lembrar que Jesus, quando caminhava pela estrada e encontraram aquele cachorro que já estava morto há dias e tentam tirar Jesus de perto porque tinha já o mau cheiro, a carne em putrefação, Jesus olha ternamente e fala assim: que belos dentes tinha este cão. Que nós possamos, então, nos lembrar que em tudo, em toda situação, em tudo que acontece na nossa vida, tem algo belo, tem algo para que possamos aprender, que possamos valorizar.
mesmo que doa, mesmo que naquele momento está doendo, mas nós podemos tirar um aprendizado. A dor que hoje nos assola, o que ela quer nos ensinar? O que ela quer dizer para nós? Que possamos buscar dentro de nós os belos dentes do cão, que possamos buscar dentro de nós a luz que brilha, porque o Pai nos criou com luz. Que possamos buscar dentro de nós o ser maravilhoso, belo, lindo, porque é isso que Jesus vê em nós. Ele não vê as dificuldades, apesar de saber das dificuldades que cada um de nós tem. Ele sabe, mas ele enxerga o ser que nós nos transformaremos, o ser crístico como ele é. É isso que Jesus nos vê, o ser maravilhoso, a luz que o Pai criou, mesmo que nós já tenhamos jogado muita lama nela, mas essa luz está dentro de nós. E que nós possamos, como Simão Pedro, dizer: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Só contigo, Senhor, eu posso ganhar força para passar por esse momento de dor. Só contigo, Jesus, eu consigo dar passos mais firmes, apesar da dor, mesmo mancando, mesmo com o joelho ralado pela queda, mesmo com a dor. Só contigo, Senhor, eu consigo andar. Me dê força. Que possamos então, meus amigos, com os corações cheios de gratidão, aos amigos da União Espírita Cristã, nos dois planos da vida, que nós possamos nos unir em prece de gratidão a Jesus, aos trabalhadores da UEC, rogando que nos dê forças nos momentos de fragilidade, que nos ilumine os caminhos, nos momentos em que a nossa cegueira se faz mais alta. Que possamos, Senhor, sentir que Tu estás conosco, que não nos desampara nunca. E ser com todos aqueles, Senhor, que ainda não conseguem sentir a Tua presença amorosa. Em especial, Jesus, aqueles que desencarnaram pela Covid, os que estão desencarnando, que todos possam sentir que não estão sós, que aquele momento de solidão na UTI foi passageiro. Envolva-os a todo com muito amor, Senhor. E aqueles que desencarnaram, não importa como, possam se sentir amparados por Ti. E os que aqui estão, como nós outros, sentindo a dor da separação, possamos nos lembrar que é contigo que nos encontraremos também com aqueles queridos de nossa vida. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que todos sintam-se abraçados. Muita paz.